Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vim do Mundo e hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre Enquanto Agonizo. Essa edição eu tenho em inglês e em inglês o título é As I Lay Dying, mas eu já comentei no vídeo de leituras do mês o título em português, eu acho fabuloso. Sonoro, forte, como em nenhum outro idioma que eu já vi esse título. Eu já vi em espanhol, acho que em francês também. Em português fica melhor. E esse título já nos remete... A capa também, não sei se dá pra vocês verem, tá em sépia. Mas essa capa aqui, a gente tem aqui um caixão de madeira e a gente vê uma morta aqui dentro. Enquanto Agonizo é uma mulher que morre, certo? Já dá pra saber pela capa e pelo título. O que temos aqui nessa história fabulosa do Faulkner? A gente tem uma família branca, pobre, no sul dos Estados Unidos. O que acontece aqui é que a gente tem a família dos Bundren, acho que é assim, Bundren fala, uma família composta por um casal e 5 filhos, uma moça e 4 rapazes. E começa com a mãe em estado agonizante, por isso o nome do livro, Enquanto Agonizo. Ela está para morrer. E o filho mais velho está lá construindo o caixão dela. E o que é bem curioso, ela vê o filho construindo o caixão. Tem um momento que ela se levanta, embora esteja agonizante, ela se levanta, olha pela janela e vê o filho construindo o próprio caixão. Isso deve ser algo muito triste. Fez lembrar a morte do Ivan Illich e me fez lembrar também, abrindo parênteses, um conto da Raquel de Queiroz, eu acho, não lembro mais o nome, mas era a situação que tinha um moribundo que estava de cama e naqueles tempos as pessoas faziam velório em casa, enfim. Havia uma recepção para as pessoas que viajavam de longe para ver o defunto que era velado em casa. E aí a família já estava preparando os comes e bebes pro velório, né? E o senhor lá, o moribundo. Aí ele sente cheiro de pão de queijo. E aí ele chama um dos meninos que passam brincando e pede para o menino pegar um pão de queijo para ele. Aí o menino volta e fala assim: não, a mãe falou que é pro velório. E aconteceu exatamente isso, é algo muito parecido. A pessoa ali em condições de perceber o que está acontecendo em sua realidade, em seu entorno, e percebe que as pessoas já estão se preparando para a sua morte, para a sua ausência. Deve ser algo assim, uma experiência que eu não quero passar na vida. Voltando aqui para o livro do Faulkner, ela percebe que estão construindo o caixão dela, né? Ela morre, ok. O marido, ele diz que ela gostaria muito de ser enterrada em Jefferson, que é uma outra cidade. E quer realizar esse desejo como se fosse a última coisa a fazer pela mulher. E aí todos rumam para Jefferson. Eles colocam o caixão numa carroça e seguem. Acontece uma chuva, uma enchente. Na hora que eles vão atravessar o rio transborda. A enchente subiu demais. Aí a carroça começa a afundar e aquela luta para recuperar o caixão, um dos filhos quebra a perna. Só sei que, resumindo a história, eles demoram 9 dias para chegar à cidade de Jefferson. E no meio do caminho, eles param de cidade em cidade e eles acabaram sendo assim malquistos, porque durante esse tempo todo, a defunta já não estava cheirando bem. Então os urubus estavam seguindo eles. Então eles estavam malquistos, né? Por onde passavam, deixava-se um lastro de má querência. E até que eles finalmente enterraram a mulher. Contando assim, a gente já percebe que spoiler para essa história não faz diferença nenhuma. Primeiro que o título já é bem revelado. É um enredo interessante, mas os fatos que se revelam não quebram nada de expectativa em relação ao romance. Por quê? Porque é um romance do Faulkner. E o que isso quer dizer? Que ele trabalha a questão narrativa muito bem. Qual é a questão narrativa aqui? Primeiro, foco narrativo. Aqui a gente tem 15 personagens nesse romance. E acho que, não vou afirmar que todos, mas quase todos pelo menos narram
parte da história. Como é que narram? Não é que eles estão contando. É um foco narrativo diferente, porque a gente está em contato com o fluxo de consciência de cada um. Então é como se num capítulo a gente entrasse na mente de um, no outro capítulo na mente de outro, no outro capítulo na mente de outro. E a gente começa a montar um quebra-cabeça. Então a gente tem vários focos narrativos e uma forma de narrar totalmente diferente, né, do habitual. Outra coisa que a gente tem também é a questão temporal. Então não é uma narrativa, mesmo tendo cada capítulo um narrador, um fluxo de consciência, não é algo linear. A história não acontece de forma linear. Primeiro a narração de um, depois de outro, numa linha de tempo. Não. Às vezes o pai pergunta uma coisa aqui, passa um tempo, passam páginas, depois vai a resposta lá do filho. Às vezes um capítulo é uma frase inacabada de pensamento. Depois tem a continuação lá adiante. Não só por essa forma caleidoscópica de apresentar o capítulo, mas a gente tem a questão da temporalidade um pouco inversa também, porque chega um momento que a Édia, a mãe, ela também narra um capítulo, ou seja, não é que ela narra, a gente tem acesso aos pensamentos dela, né? Essa narração, como eu falei, por meio do fluxo de consciência. Então, tem um capítulo que é ela. O nome dos capítulos é o nome dos personagens. Então, assim, Ed, a gente sabe que é o fluxo de consciência dela. Depois, o outro, fluxo de consciência daquele. Depois, o outro. Assim vai indo. O que é interessante nesse capítulo, que é um dos pontos altos dessa história, a gente conhece a história dela. Pelo resumo da história, a gente tem uma mãe que está morrendo, o marido quer cumprir um desejo dela como última homenagem e tal, e a família segue e tal para enterrar. Parece até uma história bonita, apesar de ter morte, né? Mas quando a gente tem acesso aos pensamentos dela e depois, por razões futuras, a gente tem acesso ao pensamento de cada um, do marido, ou algum desfecho que acontece lá, a gente percebe muita sordidez. A começar, e não entenda, você pode entender o que eu vou falar agora como spoiler. Se você não quiser saber dessa parte que eu vou contar, você pode pular, vou deixar aqui embaixo quando não tiver spoiler. Mas é uma coisa que não atrapalha a história. Eu já falei, Faulkner, o bom do Faulkner, a forma de narrar é todo esse nó que ele dá na narrativa, fluxo de consciência, constituição de personagens e tudo mais. O enredo é a questão menor, não que seja ruim, não que seja algo pequeno, mas é que o resto é grande, grandioso demais. Então pronto, já enrolei, dando tempo para você parar. O que acontece na narrativa da Ed? A gente descobre que ela não queria casar, que ela não se identificava com aquilo e que ela não era aquela imagem de mãe, né, tradicional que todos têm. Ela nem gostava muito de alguns filhos, então ela tinha preferência por 2 deles e um desses 2 que ela tinha preferência, por quem ela tinha preferência, era resultado de uma relação extraconjugal, era filho do reverendo. Então, é claro que o marido não sabia, é claro que a gente só fica sabendo, ninguém sabia, a gente fica sabendo por meio do fluxo de consciência dela. E aí, a gente tem algo que é muito curioso em literatura. Naquele vídeo que eu fiz sobre a vingança na literatura, eu falei da Medeia. Eu falei que não acredito no instinto materno, porque não é toda mãe que ama, não é toda mãe que tem aquele amor incondicional e tudo mais. Então, se vocês quiserem saber melhor dessa história, vejam lá o vídeo. Aqui, a gente tem uma personagem que corrobora aquilo que eu falei. Ela não atende ao modelo de mãe do nosso imaginário, né? Claro, a gente pode pensar, ah, mas a maioria ama, a maioria tem um amor incondicional, sim, a maioria sim. Mas se há algumas que não, a gente não pode falar em instinto materno. Essa é a minha questão. E aqui a Ellie não tem nada de instinto materno, né? Ela não só de instinto materno, mas também de esposa, o imaginário de esposa para aquela época. Não, nada disso, né? E a gente só descobre isso porque é fluxo de consciência. E o marido também, que quer, né? A gente pode até ficar com dó do marido depois disso.
Mas aí, com o desfecho, aí o desfecho não vou falar não, para ter um pouquinho de anticlímax, senão que estragaria o interesse em ler a obra. Mas ele, no fim, a gente, mais pro fim, não exatamente no finzinho, mas mais pro fim a gente começa a perceber que o cara é um pouco canalha também. O que ele faz lá, pro final, é algo bem, né, bem questionável. E aí a gente tem contato com o fluxo de consciência dos filhos também. A moça, a única filha, está numa situação complicada, então ela passa por alguns apuros. Os filhos, um acaba sendo internado como louco no meio desse processo. Por quê? Porque ele botou fogo no celeiro, ele já estava ficando meio Hamlet, sabe? Ele questionava um monte de coisa, ele botou fogo no celeiro, e a única forma dele se safar da prisão, de uma sanção maior, é mandando pro hospício, porque aí a família falou que ele não estava batendo bem. Aí a punição foi o hospício, ou seja, foi acontecendo coisas com cada um ali. É uma história assim de solidão, de individualidade extrema, que a gente vai percebendo ao ler os capítulos de Fluxo de Consciência. Mas se a gente for apenas resumir o enredo, contar essa história que eu contei no comecinho, de uma mulher que morre, o filho vai no caixão, cumpre lá um dos desejos dela, dá a impressão que é a história de uma família unida. Mas não é. Cada um ali tem suas agruras, cada um ali tem o seu mundinho muito particular, com seus interesses. E a forma de narrar do Faulkner é sensacional, por conta disso que eu falei, foco narrativo, fluxo de consciência, e a questão temporal que é toda fragmentada. A partir daí, o que a gente pode concluir? O essencial em Faulkner, e eu li dele O Sonho e a Fúria apenas, vou deixar aqui, que também já achei fantástico, essa forma de narrar que faz com que a gente entre em contato com pessoas simples, que aparentemente a gente ficaria até com dó delas, se a gente não tivesse contato lá com o pensamento, mas por conhecer de perto, closer, perto demais, a gente percebe que não é tão vítima assim, não é tão bonzinho assim, tem muita coisa em jogo, faz a gente começar a pensar na vida mesmo, né? Porque na vida prática tem muito disso. As pessoas têm uma imagem, a gente constrói a imagem das pessoas, muitas vezes as pessoas nos levam a crer que elas são assim ou assado, ou às vezes elas não fazem nada, é a gente que tem uma expectativa a partir de elementos, de indícios que a gente percebe. Mas se a gente for olhar perto demais, a gente pode até se decepcionar. A gente pode se decepcionar até mesmo com a gente se a gente olhar perto demais e for honesto, né? E às vezes eu me decepciono comigo. Então, mas isso é só para quem tem maturidade, porque normalmente a nossa tendência é sempre dar desculpa, é sempre correr por debaixo do tapete, sempre. E aí o que o Faulkner faz? Ele mostra as personagens assim, nuas e cruas. Ele me faz lembrar, acho que eu já falei disso antes, uns cineastas belgas, os irmãos Dardenne. Parece que eles filmam com uma câmera assim no ombro, que eles mostram os personagens bem de perto, né? Bem de perto, tem poucos diálogos, a gente vê mais as pessoas agindo, o que é melhor, porque a gente é o que a gente faz, a gente não é o que a gente Então ele mostra bem de perto as pessoas agindo, fazendo. Filmes com poucos diálogos, mas filmes muito intensos. Que é o que acontece aqui. Então assim, perto demais dá a impressão que qualquer enredo fica interessante. Se a gente olha perto demais cada pessoa, uma história que aparentemente é banal em relação a fatos, pode ficar riquíssima porque a mente é muito povoada, o caráter é algo peculiar, e aí o enredo pode até deixar de ser uma coisa que interessa tanto, acaba sendo uma coisa menor. Os fatos acontecem dentro das pessoas. A realidade interior, é o tempo interior que importa. Pelo menos é isso que importa para Faulkner. Então assim, um livro que eu recomendo muito. É um livro que desde que eu ouvi o título a primeira vez, eu fiquei fascinado. O título me encantou. Eu preciso ler isso aí.
Então, assim, a pessoa está morrendo e percebendo que a vida está acontecendo, está em gerúndio, é uma situação de gerúndio, uns morrendo, outros vivendo, porque o enquanto dá essa ideia de que as coisas estão acontecendo, né? Aí eu comecei, assim, a pirar só com o título, e eu comprei faz tempo e finalmente consegui ler, e eu recomendo fortemente, né? Eu ainda tenho uns 2 livros do Faulkner para ler, mas o Faulkner, ele exige, assim, um pouco de atenção da gente, um pouco de calma para ler, para a gente apreciar com qualidade da forma que ele merece, porque ele é muito bom, né? Ele está se tornando um dos meus autores favoritos, porque vocês sabem, quem me segue há mais tempo sabe que para mim o que importa é a narrativa. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de avaliar o vídeo, de se inscrever se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. E Facebook é a página do blog, certo? Muito obrigada, beijos, tchau, tchau.